We find in this city it becomes morally decayed. The preachers are afraid to say anything about it. E agora nós observamos nesta cidade, elas se tornam moralmente decaídas. Os pregadores estavam temerosos em dizerem qualquer coisa sobre isto. But they had a little fellow coming up over the hill was coming to tell them, "Thus saith the Lord, clean this thing up or you're going to go into captivity." E, porém, eles tiveram um sujeitinho subindo para a montanha, estava vindo para dizer-lhes, assim diz o Senhor, limpem esta coisa ou entrarão em cativeiro. And he lived to see the days of his prophecy fulfilled. He prophesied the days of Jeroboam II, which was just an outcast anyhow. He favored the other nations and E ele viveu para ver os dias de sua profecia cumprida. Ele profetizou nos dias de Jeroboão II, o qual era apenas um exilado, de alguma maneira. Ele favorecia as outras nações. And this little Amos prophesied and told him, he said, the very God that you claim to serve, he'll destroy you. And he did. E este simples Amós profetizou e contou-lhes, disse ele, o próprio Deus que vocês afirmam servir, ele vos destruirá. E ele destruiu.
And if his voice would be here tonight in Birmingham, it would claim the same thing to the churches. E se sua voz estivesse aqui esta noite no Birmingham, ele afirmaria a mesma coisa às igrejas. Very God that you claim to serve will destroy you someday. O próprio Deus que vocês alegam servir lhes destruirá algum dia. I'm not speaking to this audience here. These tapes go around the world. Now, remember, that is true. Eu não estou falando a esta audiência aqui. Estas fitas vão ao redor do mundo. Agora lembrem-se, isto é verdade. Then he found out, when he come into the city, that all this stuff, I wonder how he must have felt to look and see that decay of the people of God to whom he was sent. Então nós concluímos, quando ele entrou na cidade, que ele... Toda esta coisa, eu queria saber como ele deve ter sentido ao olhar e ver aquela decadência do povo de Deus para quem ele fora enviado. I wonder if we would receive him now, if he'd come in, would we cooperate with him? Eu quero saber se nós o receberíamos agora. Se ele entrasse, nós cooperaríamos com ele? Would we give him our best? Would we give him our attention? Would we repent if he told us that we should go back to the word of the Lord and do the way the Lord said? Daríamos a ele o melhor de nós? Daríamos a ele nossa atenção? Arrependeríamos se ele dissesse que deveríamos voltar à palavra do Senhor e fazermos da maneira que o Senhor disse para fazermos? I wonder what our sisters would do about their bobbed hair. Would they let their hair grow out again? If Amos come on, he'd preach it. And I'm telling you that because that's the word of the Lord. Eu gostaria de saber o que nossas irmãs fariam a respeito de seus cabelos curtos. Deixariam elas seus cabelos crescerem normalmente se Amós viesse? Ele pregaria isto, e eu estou lhes dizendo isto porque isto é a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, humildemente, Senhor, nos curvamos diante do Teu altar. Aqui nesta manhã, Senhor, Te agradecemos por esse rico privilégio que o Senhor nos concede em podermos reunirmos em torno da Tua Palavra para receber mais de Ti. Abençoa-nos com as bênçãos espirituais que vêm sobre nós neste lugar onde estamos em total dependência do Senhor, total necessidade do Teu Espírito, Tua força, Teu poder, porque só através de Ti, Senhor, nós conseguiremos vencer a nós mesmos, vencer o pecado, a ignorâncias. Ajuda-nos, no nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos, nesta manhã. É bom ver vocês levantando cedo para vir à igreja. Isto é um privilégio para nós, virmos à casa de Deus para alimentar as nossas almas com a palavra de Deus. Isto é maravilhoso.
Nós temos aqui 3 crianças para serem dedicadas. 4 crianças, né? 4. Nós pediríamos aos pais que as trouxessem aqui à frente. O irmão Tiago e a irmã Lusca desejam dedicar seu filho, Ezequiel dos Santos Braga. A irmã Dalila deseja apresentar seu filho, Edivan Filho Oliveira Silva. A irmã Adriana Félix deseja apresentar seus filhos, Gabriel Félix de Almeida e Alice Félix de Almeida. Podem vir aqui, subir. Eu pediria à igreja para nós ficarmos de pé e ler a Bíblia. São Marcos capítulo 10. São Marcos capítulo 10, verso 13 ao 16. Tudo que nós formos fazer deve ter respaldo bíblico. Deve ter respaldo bíblico. E a apresentação das crianças, o respaldo bíblico, base bíblica está aqui em São Marcos 10, verso 13 ao 16. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Por certo, os discípulos eram um pouco legalistas, queria filtrar, né? Esse pode, esse não pode. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Jesus ficou indignado com aquela discriminação que os discípulos estavam fazendo. E disse-lhes: deixai vir os meninos a mim. Eles não são culpados de ter nascido. Eles nasceu por vontade de Deus. E não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Toda criança que parte vai para o céu. Pode ter nascido no âmbito de prostituição, que ela vai ao céu, diz o profeta. Ela não tem pecado. Criança não tem pecado. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Os abençoou. Vocês querem orar agradecendo por esse presente? Senhor Jesus, Pai Celestial, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é com humildade, Pai, que eu me aproximo aqui do seu altar, Pai, para te agradecer, Pai querido, por 2 presentes especiais que recebi. E tenho a convicção, Pai, oh Deus querido, eu tenho a convicção que não foi por mérito, Pai, foi a tua graça. Assim como o filho pródigo, Pai querido, o filho pródigo vagava pelo mundo, exigiu de seu pai toda a sua herança e saiu pelo mundo, Pai, gastando todo aquele dinheiro, não pensando em Ti, não pensando, Pai, nos Teus estatutos. Mas um dia, depois de gastar todo o seu dinheiro, Pai, ele teve que retornar à sua casa. O filho pródigo retornou à casa do pai, e o seu pai o recebeu com grande festa, e lhe deu, Pai, presentes. Pai querido, assim foi eu também, Pai, como filho pródigo. Minha mãe, desde pequeno, minha mãe me trazia para a igreja. Eu não tive o privilégio de ser apresentado aqui no seu altar, mas eu conhecia a tua palavra desde pequeno. Andávamos às vezes até quilômetros para chegar aqui, à sua casa, casinha humilde, aqui neste mesmo tabernáculo, Pai querido. Mas eu fui crescendo e um dia me tornei rebelde. Fiquei longe dos teus estatutos, esquecendo da tua palavra, Pai querido. A rebeldia fez acontecer isso comigo. Mas um dia, Pai, eu voltei à tua casa,
E o Senhor me aceitou de volta e me deu esse presente maravilhoso, que a própria palavra já diz que é o melhor presente que um homem pode receber, é a sua esposa, Pai. E eu ganhei esse presente, Pai, uma esposa maravilhosa, Pai querido. E ganhei do Senhor também este outro presente que é o meu filho. Estou aqui, Pai, com humildade, te pedindo, Pai. Eu, como humano, Pai, com certeza não saberei criar este menino sozinho. Sou carente de Ti, Pai querido. Eu preciso da Tua misericórdia, Pai querido. Eu preciso de Ti para ajudar a criá-lo nos Teus estatutos. Eu sei, Pai, que as palavras o educarão. As minhas palavras ensinarão os Teus estatutos. Ensinarei este menino nos caminhos do Senhor. Mas eu sei também, Pai, que nem só de palavras esse menino será educado. Eu sei que o meu exemplo contará muito, Pai querido. E para ser um homem, Pai, digno, eu preciso de Ti, Pai. Preciso de Ti guiando as minhas mãos, Pai querido. Segure as minhas mãos. Eu preciso de Ti para ajudar a criar esta criança, Pai querido. Para que eu seja um exemplo. Me ajude, Pai querido, a criá-lo nos Teus estatutos, seguindo a Tua palavra, Pai. Humildemente eu te peço, Pai, te agradeço pelas ricas bênçãos que o Senhor tem me concedido. Obrigado, Pai querido. Eu preciso de Ti. Continue segurando em minhas mãos e nos dando, Pai, essas bênçãos que o Senhor tem nos dado cada dia mais. Obrigado, Senhor Deus. É com gratidão no meu coração que eu te agradeço. Obrigado, Senhor, pela minha esposa. Obrigado pelo meu bebê, Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua casa. E do fruto desse casamento, Senhor, veio essa criança tão boa, Senhor, tão abençoada, saudável. Que o Senhor continue fazendo presente, Senhor, na nossa vida, nos ensinando, Senhor, ser exemplo, Senhor, ser espelho para essa criança. Nós te pedimos também saúde, Senhor, para ele. Que ele continue sendo assim, Senhor, essa criança abençoada. Que ele possa crescer nos Teus caminhos, Senhor. Ajuda, Deus, nós criarmos essa criança, Senhor, na verdadeira palavra, Senhor, no verdadeiro ensinamento, Senhor, que é onde nós estamos, Senhor. Através do nosso pastor, Senhor, deste profeta também, Senhor, ao qual nós cremos, que ele nunca desvie deste caminho, Senhor. Ajuda, Deus, que ele possa, Senhor, ter nojo das coisas do mundo, Senhor. Ser um rapaz reservado para o Senhor. Que o Senhor possa estar com ele, Senhor. Nos ajuda cada dia, Senhor, mais e mais. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bondoso Deus e eterno Pai celestial, graças te damos mais uma vez, Senhor. É com os nossos corações alegres e regozijando que nós chegamos diante da Tua presença mais uma vez, Senhor. Como eu estou agradecido, ó Pai, por este presente que o Senhor nos tem concedido, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Pai. Sabemos que o Senhor esteve conosco em todos os momentos, ó Deus, durante a gestação, ali na hora do parto, ó Pai. Nós pudemos ver as Tuas mãos estendidas, ó Deus. E agora, Senhor, nesta hora, humildemente eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue conosco, que o Senhor ajude essa criança, ó Pai, dê a ela saúde, ó Deus, que ela possa crescer em Teus caminhos, ó Pai, que ela seja instruída pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Nós sabemos que se nós tivermos uma manhã, ó Deus, as escolhas que ele terá que fazer serão mais difíceis do que as que eu tive que fazer, ó Deus. Porque o mundo está indo de cada dia de mal a pior, ó Pai. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Eu sei, ó Deus, que de mim mesmo eu nada posso fazer, ó Pai. Mas nós confiamos em Ti, ó Deus. Ajude-o, ó Pai, que ele possa acertar naquilo que eu errei, Senhor. Dê entendimento e sabedoria a ele, ó Deus, que ele possa crescer amando este evangelho, ó Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor simplesmente nos concedeu isso, ó Deus, a oportunidade de criar ele, de tomar conta dele nesta dimensão, mas ele é do Senhor, ó Deus. Nós o entregamos a Ti nesta hora, ó Pai.
Que o Senhor tome o controle de tudo, ó Deus. Ajuda-me, Senhor, que eu possa ser um bom exemplo para o meu filho, ó Pai. Que eu possa trazê-lo à tua casa todos os dias, ó Deus. Que eu possa ter essa responsabilidade, ó Pai, de criá-lo em teus caminhos, ó Deus. Ajuda-me, Senhor, dá-me forças. Dá-nos saúde, ó Deus, que eu possa trabalhar todos os dias para o sustento do meu lar, ó Pai. Que a enfermidade nunca esteja presente em nossa casa, ó Deus. Nós entregamos tudo em tuas mãos e desde já te agradecemos, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, estamos aqui diante da Tua presença em mais esta manhã, Senhor, para te agradecer, meu Deus, por mais este presente maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Estamos aqui, Senhor, com humildade, com os nossos corações quebrantados diante do Senhor, para te agradecer, meu Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, meu Pai, porque se não fosse o Senhor, talvez essa criança nem estaria aqui, mas o Senhor nos ajudou durante esse período, meu Deus, de gestação. O Senhor esteve conosco, o Senhor nos livrou, Senhor, de tantas coisas. Obrigada, Senhor Jesus, por termos uma igreja, por termos um pastor, por termos a palavra. Isso, Senhor, tem sido o nosso ópio. Isso, Senhor Jesus, tem nos mostrado que a cada dia precisamos mais e mais do Senhor. E nesta manhã, nós viemos te pedir, Senhor, sabedoria. Viemos te pedir graça para criar o nosso filho em teus caminhos. Que nós possamos, Senhor, ser amigos dele, andar de mãos dadas, lado a lado, ensinando, Senhor, guiando nos teus caminhos, para que ele possa crescer, meu Deus, e se tornar um rapaz cristão, exemplo. Que ele possa se tornar, Senhor, um rapaz cheio do Espírito Santo, sabendo, Senhor, fazer as devidas escolhas, Senhor, as escolhas corretas. Meu Deus, de mim mesmo eu não darei conta de criá-lo, se não for o Senhor me ajudando, se não for o Senhor me dando sabedoria. Eu jamais poderei criá-lo corretamente. Ó Deus, nos ajude. Eu entrego, Senhor, a vida do meu filho em tuas mãos. Este presente o Senhor me deu ao meu esposo, deu a nós, e nós retornamos a Ti, Senhor. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja levante suas mãos para cá. Senhor, como acontecia desde o Velho Testamento, o filho era trazido à casa do Senhor e o sacerdote apresentava a Ti. E aqui nós estamos, Senhor, apresentando, dedicando juntamente com a fé desses pais, o Edivan Filho Oliveira Silva, que ele possa crescer sadio no corpo, no espírito e na alma. Cuida dele, Pai. No nome de Jesus Cristo, está dedicado ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Senhor, aqui também está este bebê, presente de Deus, Ezequiel dos Santos Braga. Nós te agradecemos por esse presente que o Senhor deu a este casal. Pedimos ao Senhor cuidar dele, juntamente com a fé destes pais. Nós o dedicamos ao Senhor, que ele cresça sadio no corpo, na alma e no espírito, para a glória de Deus, seja um homem de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Ezequiel dos Santos Braga está dedicado a Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. 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 Senhor, aqui está também esta moça
Alice Félix de Almeida, presente que o Senhor dá a estes pais. Pedimos ao Senhor cuidar dela. Se houver tempo dela crescer, que ela cresça sadia, no corpo, no espírito e na alma. Seja uma moça cheia do Espírito Santo. Ajuda, Pai, ser valente na fé, dando prazer aos seus pais. Dê saúde para os seus pais trabalharem e nunca faltar o pão na mesa para cuidar da pequena Alice. Alice, você está dedicada a Jesus. O anjo do Senhor te acompanhe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Aqui está também esse pequeno. É o pequeno Gabriel Félix de Almeida. Nós o apresentamos juntamente com a fé destes pais. Dedicamos ele a Jesus. Que o diabo nunca tenha poder sobre esta vida, mas que ele seja uma bênção nas mãos do Senhor. Toma-o para ti, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos por esta vida. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vinde, menino. Parabéns, irmã. Deus abençoe. Deus abençoe. Parabéns. Deus te abençoe. Parabéns. Parabéns, irmã. Deus abençoe. Parabéns, irmão, Deus abençoe. Parabéns, Deus abençoe. Cruz, podeis assentar-nos, Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado ou mal. Reuni-nos todos afinal na santa pátria celestial. Vinde ao Salvador. Amém, amém, amém. Temos uma pergunta, pastor. Na sexta-feira o senhor falou que conversaremos com os ressurretos, correto? Então eles serão invisíveis? Ou todos poderão vê-lo? Por favor, me ajude. Eles virão em corpos teofânicos. Você leia lá em 1 Coríntios 15, verso 42 a seguir. Você vai ver, eles virão, os ressurretos, ressuscitarão em corpos celestiais. Existem 3 corpos. O corpo terrestre é esse o qual vivemos. O corpo celeste é como o corpo de anjo, que não come, que não bebe. E o corpo glorificado, com glória, o corpo eterno, que vamos morar nele na eternidade. Os ressurretos, eles virão em corpos glorificados, e nós, ao vermos, diz o profeta na mensagem, Como Poderei Vencer, parágrafo 61, nós seremos transformados e estaremos entre 30 a 40 dias por aqui, como Jesus ficou. Eles estarão conosco aqui. Isso está em São Mateus, capítulo 28, verso 9. Jesus ressuscitou e falou com as Marias, porque elas estavam no Espírito do Senhor. Isso não é para todos, é para quem está no Espírito. Veja lá em Mateus 27 que os ressurretos, quando Jesus ressuscitou, apareceu a muitos, não a todos, porque nem todos tinham a estrutura espiritual para recebê-los. São Mateus 28, 9, ele apareceu às Marias. Em São Mateus 28, 16, ele apareceu aos 11 discípulos. São Lucas 24, 25,
ele apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí você lê lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo narra lá que ele apareceu a outros, aos 500, vários outros. Mas apareceu àqueles que estavam no Espírito do Senhor. Ele não apareceria se não estivessem no mesmo Espírito dele. E nós seremos transformados, é o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Esse é o processo, a ressurreição. Nós vamos ficar de pé mais uma vez e ler a Bíblia. Nós vamos iniciar mais uma mensagem, mais um estudo de mais uma mensagem. Desta feita é um estandarte. Aquela que estávamos estudando, já chegamos quase no fim. Vocês terminam o estudo dela em casa, porque nós temos muitas mensagens aí para ser estudadas, muitas, umas 6 ou 8 mensagens. Então vocês me ajudem nisto. Termino o estudo daquela em casa e nós vamos entrar aqui nesta outra, um estandarte. Vamos ler São João 12, verso 32. São João capítulo 12, verso 32. Deus abençoe os irmãos que estão na internet nos acompanhando. Parece que eu fiquei sabendo que está dando algum probleminha aí, mas Deus cuidará de colocar em ordem. Tenha paciência que Deus cuidará. Ai de quem interferir nisto, serão fulminados. Eu estava ouvindo a fita do irmão Brana ontem, o Billy Paul testificando que o pai dele estava orando por um enfermo e o enfermo não era curado. De repente, lá na galeria, levantou um homem, era um pregador, mas estava com um espírito tão mal, que estava impedindo que aquele enfermo lá na plataforma fosse curado. Naquela hora caiu um poder muito grande na congregação e aquele homem caiu, foi precipitado lá da galeria no chão, que quase que ele morre. E desde então ele nunca mais quis resistir a Deus. E existe nesse meio na internet, há muita coisa, mesmo pagando, muitas vezes os que nos produzem as imagens, provedores, muita pouca vontade. Mas ai de quem interferir nisto, isto é bênção, a palavra de Deus sendo levada ao povo pelo mundo afora. Ai de quem interferir nisto, pagarão muito caro espiritualmente quem interferir num trabalho tão sério como este, tão sério, tão puro, tão verdadeiro como este. Vamos ler São João capítulo 12, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus falando isto. Quando eu for levantado, você foi atraído por Ele. Nós fomos atraídos pelo Espírito dEle. Por isso que nosso desejo é de cima. Vamos orar. Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai, porque não foi nós que escolhemos estar nisto. Foi o Senhor que nos escolheu primeiro, nos predestinou para ser parte deste povo que forma o corpo de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos, dá-nos a tua bênção para o estudo desta mensagem. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar. Você que não pegou e gostaria de pegar a mensagem,
Pode pegar lá na sala da literatura de fora, se você quer acompanhar o estudo dela, muito maravilhosa. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vamos começar aqui onde ele começa pregando a mensagem. Na página 8, parágrafo 48. Página 8, parágrafo 48. Vamos começar aqui. Cremos que teremos um bom tempo no estudo desta mensagem, um estandarte. Vamos transferir agora a nossa atenção, como se nós estivéssemos naquele dia, naquela hora, na reunião onde o profeta de Deus estava pregando esta mensagem. Ele pregou isto quando? Foi lá em... Deixa eu ver aqui na última página. Ele pregou isto 19 de janeiro de 62, numa sexta-feira à noite, na igreja Nome de Jesus, em Phoenix, Arizona. Mas você vai ver que parece que ele está pregando agora para nós, porque a palavra de Deus é sempre atualizada, ela nunca é velha. Você lê, parece que ele está falando dos nossos problemas do momento, da agora. A Bíblia, a mensagem, você abre e lê, parece que está falando do nosso dia a dia, do momento. Deus abençoe o irmão, o pai da irmã Dalila, que está aqui, veio para honrar, não é, a apresentação do netinho. Deus abençoe vocês, sua família. Vamos começar no parágrafo 48 da mensagem. É como um curto texto para falar sobre isto. Gostaria de tomar o texto, um estandarte. É uma coisa muito esquisita, estranha, ler um texto assim ou ler uma escritura e então tomar um texto estranho. Mas constatei com os anos de ministério que às vezes Deus vem de maneira estranha, em ocasiões estranhas, ocasiões quando você não está pensando. Fala por meio de textos que você não imaginaria que ele falasse. Usa alguém que acharíamos ser insignificantes, mas Deus opera de maneiras misteriosas, seus prodígios a realizar. E um estandarte, claro, todos sabemos o que é um estandarte. É algo que é em comemoração, levantou algo para as pessoas olharem, aquilo é um estandarte. É algo posto diante de você. E Deus prometeu em Isaías capítulo 5, verso 26, que haveria um estandarte levantado. Haveria um estandarte levantado. Foi ele na cruz se tornou esse estandarte para nós, não é? O homem sempre tem a tendência, está dentro dele, tentar ajudar a si mesmo. Agora esta é simplesmente a natureza do homem. Agora o que estamos tentando fazer é assentar uma base aqui para algo que estamos pedindo para o Senhor fazer, curar os enfermos e dar confiança. E pode ser que simplesmente você não tenha fé logo de início em algo que você não conhece nada a respeito. Você primeiro tem de ter algo sobre que a fé possa descansar, uma base. Quando se casou com sua esposa, você teve que ter fé nela. Ela teve que ter fé em você, antes que vocês pudessem constituir um lar. E você simplesmente não pode tomar algo a esmo e ter fé nisto, porque não está provado. Assim é a coisa mais provada sobre a qual poderíamos nos basear para a fé, seria a palavra de Deus. Porque a fé pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. E o homem agora, sendo que ele foi feito, mesmo em sua condição caída, ainda assim ele está à imagem do seu Criador, Deus. E num sentido da palavra, ele é um filho de Deus caído da graça, humano, ser humano. Ele caiu do que Deus o fez para ser, e em seu estado caído, dá-lhe esses atributos para tentar fazer algo, para reabilitar-se a ponto que alguma coisa dentro dele lhe diga de onde ele veio, porque ele sabe que ainda não está na condição correta. O Filho de Deus, dentro dele há algo que lhe diz que ele não está na condição correta, porque vê a morte, enfermidade, tristezas e angústias e desapontamentos. Ele sabe que não foi feito para isto, passar por isto, enfermidades, tristezas. Todavia, não importa quão distante esteja de Deus, há algo dentro dele que lhe diz isto, há algo interior. Agora um homem é formado como um ser trino, alma, corpo e espírito. Agora o exterior é o corpo. Esse corpo tem 5 portas, que são os 5 sentidos naturalmente: visão, paladar, tato, olfato e audição. O interior, o espírito, como a semente que foi plantada, o interior disto é semelhante à polpa da semente, que é a alma, não é? A alma. Essa tem 5 portas de entrada: consciência, memória e assim por diante. Mas então dentro desse pequeno compartimento está o terceiro compartimento, que é o espírito. Ele trocou, né? A alma e o espírito. O terceiro é a alma, é a natureza. E é isto que controla o resto. Tem só uma avenida de entrada, que é a vontade própria. Você pode aceitar ou rejeitar. E essa é a única avenida a isto. Se você aceita a vontade de Deus através desse Espírito, o Espírito de Deus ocupa o lugar dele no seu coração e controla o resto de você. E se você não aceita isto, então o inimigo toma esse lugar e controla o resto de você, de modo que depende disto. Sua decisão, nossa decisão, é que determina quem nos controlará, quem nos governará. 59. E o homem sendo formado desta maneira, então isto dá aquilo dentro dele que o faz querer realizar algo por conta própria. Ele está tentando fazer alguma coisa para salvar a si mesmo. Todo ser humano é assim. Ele quer sair disto, mas quer fazê-lo ele mesmo. Ele quer sua própria maneira de fazer isto, se esperneando, né? Se esperneando, tentando fazer algo para salvar a si próprio. Parágrafo 60. Agora ele, esse homem, ele tentou conseguir muitas realizações. Ele tentou realizar isso através da ciência, pelo caminho da ciência, salvar a si mesmo. E toda vez que ele age através da ciência, ele só se destrói. Veja como o mundo está deteriorado, por causa, quem destruiu o mundo foi Deus? Foi o homem, através de suas pesquisas, sua ciência, vai só destruindo o mundo. Deus não destrói o mundo, quem destrói o mundo são as invenções do homem. Destrói. Toda vez que a ciência faz algo, ele se destrói. Pólvora, energia atômica, armas nucleares, automóveis, todas essas coisas, todavia, temporariamente isto o ajuda, mas a longo prazo ele se destrói. É a árvore da ciência do bem, porém do mal. Traz alguma coisa útil, porém ao longo do tempo se destrói. Com a alimentação híbrida e
tantas outras coisas. Porque é algo que ele consegue enquanto está na oficina de Deus, tentando fazer algo, perverter o que Deus fez, e por suas próprias ideias, e elaborar isto. Agora, como eu disse sobre esta cidade, como esta grande e bela cidade aqui, se esta cidade fosse só, seria mais bonita do que no princípio, se de um lado ao outro das ruas o povo de Deus fosse com as mãos erguidas, louvando a Deus por seu lar e tudo mais. Fênix não seria um jardim na terra? A congregação diz amém. Mas ao invés disto, como todas as outras cidades, é mentir, roubar, trapacear, jogar, fumar, beber, fazer farra, adultério, e tornou-se um fedor perante Deus. Estão vendo? Assim, vejo que o homem tenta realizar. Ele só complica as realizações do ser humano. Só complica. Ele não pode salvar-se. E ele tenta por instrução, tomou esta rota para ver se conseguia instruir pessoas ao conhecimento da salvação de Cristo, ou conhecimento de salvação para si, ou fazer algo através de sua instrução. Estava lendo outro dia na revista Life, que creio que muitos de vocês leram o artigo que tem feito de tudo agora no sentido de juntar diferentes elementos ou acumulações, de modo que quase podem criar vida, o homem através da ciência. E disseram que a fariam, ia criar vida. Não podem fazer isto. Vida é criação, portanto, só um é criador, que é Deus. Estão vendo? Nunca conseguirão fazer vida, mas estão tentando fazer isto. Gostaria de saber que tipo de espécie seria, se pudesse fazê-la, se fosse segundo a inteligência de um homem. Assim vê-se que ele não pode fazer isto. Simplesmente não é para ele fazer isto, o homem. Ele falhou com a instrução. Ele falhou com a ciência. Ele sabe que veio de algum lugar, mas quer encontrar seu caminho de volta. E nesta penumbra e nesse desespero, ele fica tateando, tentando encontrar o caminho de volta, e só faz errar, se não der lugar ao Criador. Parágrafo 65. Adão realmente expressou isto. O primeiro homem na terra, após constatar que tinha caído da graça, ele tentou usar sua própria inteligência e preparar um caminho de volta a Deus sem uma expiação, sem morte. Ele tirou folhas de figo e cobriu com elas, e pensou que aquele era o meio pelo qual voltar, tomar o caminho de volta à presença de Deus. Ele tentou voltar a Deus sem fazer uma expiação, sem morte, sem derramamento de sangue, algo para pagar por seus pecados. Depois que a pena de Deus foi morte, ele tentou voltar sem uma expiação de morte. E os homens ainda estão tentando fazer isto, tentando fazer uma religião sem uma expiação nela, religião sem sangue. Adão fez para si uma cobertura de folhas de figueira, sem sangue derramado para esta cobertura, e Deus a rejeitou. E ele a rejeitou então, e ele sempre a rejeitará, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 23, não é? Ele simplesmente não consegue voltar, o homem, por si próprio, por suas técnicas, ele por si próprio não consegue voltar
ao que ele era antes do pecado entrar na terra: ser eterno. Porque a pena é morte, morte do ego, da razão, dos pensamentos próprios, da habilidade própria. Tem que se curvar diante do Criador. E algo tem que morrer. Algo tem que morrer para o homem ter o reencontro com Deus. Algo tem que morrer. Seu ego, suas razões, seu humanitismo. Sem morte não há ressurreição. Para pagar essa pena, assim, só pode ser algo que substitua, ou todos estaríamos na morte se não houvesse um substituto a que nos agarrarmos. E o homem, fazendo isso, compreendeu que ele necessita de algo a que se agarrar, algo que ele possa tocar, algo que ele possa dizer: é isto, eu tenho, sei que é isto. Assim Adão, para se agarrar a algo, fez uma folha de figueira para cobrir sua nudez e a de sua esposa, mas verificou que aquilo que ele tinha em sua mão não funcionou. Sua cobertura própria, sua religião própria, não funcionou. Parágrafo 69. No decorrer das eras, nós poderíamos enumerar homens. Se apenas tivéssemos tempo, tomemos 2 ou 3 deles mesmo assim. Tomemos Nimrod. Nimrod pensou a mesma coisa. Depois do dilúvio, ele estava consciente que havia um Deus que julgaria os ímpios, porque eles tinham acabado de passar por aquele dilúvio, e ele sabia que foi pecado que levou Deus a destruir o mundo. Portanto, sabendo que pecado novamente levaria Deus a fazer a mesma coisa, ele tentou realizar algo, fazer uma torre, que homens poderiam subir rápido para o céu se ficasse ruim aqui na terra, e viver no céu. Então descer e voltar à terra, e pecar e subir ao céu de novo, tudo por meios mecânicos, né? Nimrod pensou assim: quando a coisa estiver ruim aqui, nós sobemos para o céu, se estiver ruim lá, nós descemos para a terra, através daquela torre, aquela escadaria. Parágrafo 71. Agora, essa tem sido a ideia dos homens o tempo todo, tentando pecar e viver na terra e estar no céu ao mesmo tempo. Não se pode fazer isto. Amém? O profeta grita: não se pode fazer isto, estar lá e cá ao mesmo tempo. Não se pode fazer isto. Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamão, o mundo. É por isto que cremos esta noite, nós dizemos esta manhã, numa total abstinência do pecado. Afastando-se dele, ele é veneno. O pecado é veneno. Diga para o seu irmão que está ao seu lado aí: o pecado é veneno. Diga para a sua irmã: o pecado é veneno, fuja dele, fuja dele. O pecado é veneno que mata, mata a alma. E o profeta prossegue: não brinque com ele, com esse veneno. O problema é que nós acostumamos, e tratamos isto. O maior perigo é acostumar com o perigo. Você sabia disto? O maior perigo é acostumarmos com o perigo. E aí relaxamos. Ele disse: o pecado é veneno. E aí ele disse: não brinque com ele, fique longe dele. Não o tolere de modo algum. Não tem absolutamente nada a ver com ele, com o pecado. Não veja quão perto você pode chegar dele sem pecar. Eu posso chegar, eu sou bom, sou maduro, eu posso chegar pertinho do pecado e não me ataca. Irmão Branham disse: não caia nessa bobagem
de querer fazer uma média, dizer que pode chegar, pode sair com aquela pessoa pecadora e aquele espírito dela não te pegar, pode fazer coisa e aquele mal não te pegar. Não brinque, por amor à sua alma. Há pessoas que chegam a desafiar o profeta. Quando o profeta diz que, é a Bíblia que diz, o profeta Amós, capítulo 3, verso 3, 2 não andarão juntos se não tiver de pleno acordo. Você diz, não, comigo não, eu posso andar com aquele pecador, com aquele adúltero, com aquele prostituto, e aquele espírito de prostituição não me pega. Eu posso andar com aquele fumante, o espírito de cigarro, tabagismo não me pega. A Bíblia é quem diz, Amós 3,3, não tem jeito de andar junto sem que aquele espírito te pegue. E aqui o profeta está dizendo, não veja quão perto você pode chegar dele sem pecar. Não tente chegar perto, fique longe, sabendo que o trem é perigoso, fiquemos longe, distante dele, pecado. Veja quão distante você pode ficar dele, qualquer coisa que pareça pecaminosa, fique longe dela. Paulo chega a dizer até da aparência do mal, fuja da aparência do mal. Você sabe que aquele namoro com aquele rapaz, ele vai te levar para o motel, fique longe daquele rapaz. Você sabe que aquele casamento vai ter fim rápido, não case. Depois que a casa cai, aí se torna vítima. Tadinho de mim. O rapaz me largou, foi embora, se torna pobre vítima. Gente, até um cego sabia que aquele casamento não ia longe. Nós, seres humanos, somos dados a vitimar a nós mesmos. Sabemos que certas coisas não são corretas, mas somos dados a desafiar. Não, eu vou, comigo vai dar certo. Olha, se com João, com Pedro, com Maria, com Antônia não deu, com você vai dar. E a Bíblia diz que está errado, julgo desigual é errado. Você pensa que contrariar a Bíblia você vai ter sucesso? Não há sucesso fora do apoio bíblico. Tudo que você não tiver apoio bíblico, não faça, por favor. Mas nós, seres humanos, somos corajosos. Somos corajosos. E aí depois que a casa cai, que o barraco cai em cima de nós, tornamos vítimas. Irmão, ora por mim, irmão. Meu marido é um capeta, minha mulher é um capeta, porque me largou. Você viu que aquele casamento estava correndo perigo e você brincou com ele? Você entrou nele brincando, sem oração, não obedeceu o conselho do pai, da mãe, do pastor, e entrou a si mesmo. Você queria era que a casa caísse. Irmãos, não há sucesso na nossa vida fora do apoio bíblico, da palavra de Deus. Não pense que teremos sucesso, não. Eu sei que as irmãs desejam se casar, e é um desejo nobre. Eu sei que os rapazes desejam se casar, é um desejo nobre. Mas veja, quem está por detrás disto? É Jesus Cristo? Eu não creio que todo casamento é Jesus Cristo, não. A maior parte deles, quem está por detrás é a paixão da carne, é interesse. O homem vive muito de carona, de interesse. Muitas vezes, na maior parte deles, é paixão. Começa a apaixonar e depois é ludibriado, que paixão é uma força íntima que cega, é um poder que cega a pessoa, e a pessoa cegamente vai como boi, vai para o matadouro, como Salomão disse em Provérbios capítulo 7.
Bíblia nos ensina para nós fugir da aparência do mal. O que é a aparência do mal? Ora, gente, basta você ser um pouquinho cristão, cristã, que dá para notar o que é a aparência do mal. Aquele moço que não é moço de oração, não é moço de altar, que tem companhias mundanas e envolve com elas. Esse não é moço de confiança para você pensar em casar, não. Ele é mundano. Ele é mundano. E assim vice-versa, moças também, que não é de altar, que não é de oração, companhia, cheia de companhias erradas, mundanas, e você vai casar com uma moça desta? Palavra, o irmão Brana disse, eu converso 3 minutos com a pessoa, já dá para discernir o espírito dela, e às vezes tem moço que conversa aí 1 ano e não discerniu, e aí casa. E aí a casa cai, o barraco cai, a coisa destrói, o casamento acaba. E aí se torna o pobre vítima. Ai, vira os olhos, desmaia. Nós nos tornamos vítima. Deus não tem dó de nós nessas horas, não. Nós não ouvimos a Ele, nós não demos ouvido a Ele quando Ele nos avisou. Deus não é dozento assim, não. Deus disse assim, ó, se vira, você vai pagar o preço da sua escolha agora. Cada um de nós paga o preço da nossa escolha. Julgamento é nós que elegemos. Purgatório é aqui na terra. Cada um de nós purgamos nossos passos errados, nossas decisões erradas, nós purgamos aqui. E oxalá, ao purgarmos, reconhecermos que a culpa foi nossa. E parar de culpar a outra. Porque quando um não quer, 2 não briga. Ficar culpando a outra. Não, se ele é culpado, você também é. Quando não quer, 2 não briga. Se casou é porque os 2 concordaram. Se deu aquele passo errado, se foi para o motel, é porque os 2 concordaram. Você nunca vê um rapaz amarrando uma moça com corda e arrastando para o motel na marra. Se vai porque querem. Então o profeta disse, veja o 72, vamos frisar esse parágrafo, eu vou grifar ele. Esse parágrafo 72 é um aviso para nós. Gente, nós somos seres humanos, precisamos ser ensinados, educados, todo dia. E um parágrafo como esse é bom a gente grifar, 72 da Mensagem Estandarte. Eu vou ler de novo. É por isso que cremos esta noite, nós dizemos esta manhã, numa total abstinência do pecado. Abstinência quer dizer abster, ficar longe. Afastando-se dele. Porque ele é o quê? O que ele é, gente? O pecado é veneno. E aí o profeta disse, não brinque com ele. Brinca com veneno para você ver, você morre. Mexe com veneno, pega veneno e não vai lavar as mãos, esterilizar a mão, depois vai pegar em coisa de comida, come, você morre. Não o tolere de modo algum. Não tolerar. Você sabe que quando a coisa é certa e quando a coisa é errada. Nunca, meus irmãos, nunca a coisa vem assim de uma vez. Bem, derrubou a casa. Só aquela enchente que rebentou a represa lá que veio de uma vez. Mas, na maioria das vezes, a coisa vem de 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4. E você vai aceitando e vai aumentando a pressão, você vai aceitando e vai aumentando, você vai aceitando e vai aumentando. Quando você vê, você está todo amarrado, todo comprometido, todo enredado, e aí se torna vítima. Nós, seres humanos, somos donde disto. Tornar vítima e nunca condenamos a nós mesmos, nunca culpamos a nós mesmos. Culpamos terceiros. O fulano que é culpado, a ciclana que é culpada. Não, irmãos, devemos deixar de ser covardes.
devemos ser crente e assumir e dizer: eu estou passando por isso, que a culpa é minha, a escolha foi minha. Quando dois não quer, um não briga sozinho, foi uma escolha minha. Senhor, me ajude a purgar esta escolha má, sem reclamar. Não tolere de modo algum, não tolere, porque se você tiver dó do diabo, o diabo não tem dó de você não, viu? Tenha isso em mente. Se você tem dó do pecado, o pecado não tem dó de você não, ele vai te envolvendo. É igual dívida. Igual dívida, você vai envolvendo em cartão de crédito, envolvendo, quando você vê, você está enterrado até a cabeça, em dívida. E aí, o Estado, por exemplo, ele fica lá quietinho, ele não vem atrás de você. Seu nome vai para o SPC, para a dívida ativa, e depois eles te tomam até o cabelo da cabeça que você tem para pagar a dívida lá do cartão de crédito, e coisa assim. Coisa que você entrou por vontade própria, sem somar as coisas, se você dava conta de pagar. Nós nos enredamos por conta própria, irmãos. Nós nos enredamos por conta própria. Então o profeta disse: não tem absolutamente nada a ver com ele. Com ele o quê? Com o pecado. Ah, é amiguinho, é amiguinho. Não, meus amigos são os que creem como eu creio. Jesus falou isso, a própria mãe dele estava lá fora da reunião, mandou um cartãozinho lá, ao diácono lá do templo, uma notazinha: sua mãe está te esperando lá fora, Jesus, quer falar contigo. Jesus repreendeu e disse: olha, você quer saber? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, é vocês aqui, ó. Se minha mãe quer falar comigo, manda ela entrar para dentro, vir para cá. E essa é minha família, é quem está aqui dentro. Nós devemos aprender a ser mais franco com o pecado, gente. Jesus corrigiu a mãe dele, a suposta mãe dele. Ela não era mãe, ela foi uma portadora, não é? Jesus corrigiu aquele item ali. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque depois vocês se tornam pobre vítima, vocês se tornam vítimas, irmãos, e sendo que Deus deu para nós o livre-arbítrio, direito de dizer sim e direito de dizer não, para cada coisa, para cada decisão, para cada passo na vida. Mas aquela autoeducação que a gente tem com o diabo, nós dizemos: se eu falar isso, ele vai ficar inimigo meu, vai ficar triste comigo. Que fique triste quem quiser. Eu quero estar em paz com o meu Deus, com a palavra. Jesus disse: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E se Jesus falou isto, isso é para mim, isso é para você, isso é para nós. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas o diabo é chantagista. Ele sacode a moita e fala: se você não fazer isto, através do patrão lá do emprego, eu vou te mandar embora da empresa. Se você não fizer isso, você vai perder privilégio. Você tem que replicar e dizer: olha, eu posso perder privilégios naturais, terrenos, mas privilégio de ter vida eterna eu estou ganhando. Estou ganhando o privilégio de ter vida eterna, em ser honesto, em ser verdadeiro, em ser puro, em ser pontual com a palavra, em ter nojo do pecado. Eu posso perder a amizade do A, do B, do C, não me interessa. O que eu não posso perder é a amizade com Deus. Jesus falou isso. Quem não perder mulher, marido, pai, mãe, filho, por causa de mim, não é digno de mim. Esse departamento da salvação, minha irmã, meu irmão, marido, mulher, não pode te dominar, não. Você está sujeito a seu marido
nas coisas naturais, mas no Senhor, você não está sujeita não. Veja quão distante você possa ficar dele. É o parágrafo 72. Veja quão distante. Não seja um corajoso, não. Não seja uma corajosa, não. Veja quão distante você possa ficar do pecado. Fica perto dele, não. Pecado não dói. Por não doer, a gente arrisca demais. Fique longe, o irmão Brana disse para os homens, fique longe das mulheres, porque elas têm glândulas femininas, e você tem glândula masculina, e as glândulas são atraentes, são perigosas. Veja quão distante você possa ficar dele. Aí está a nossa vitória, em permanecer distante do pecado. Nossa derrota é por aproximar e dizer, não faz mal, não tem problema, é só aquela coisinha ali, aquela coisinha, o diabo sempre apresenta diante de nós como uma coisinha, mas aquela coisinha é a pontinha do iceberg, é a pontinha do iceberg do inferno. Quando se agarra naquela coisinha, aí vem o iceberg, que é um monstro, que traz consequências terríveis. Você pensa que um pegar na mão é uma coisinha? Pegar na mão você já sente aquele afeto, aquela paixão, e aquilo ferve seu sangue como humano todinho. É a pontinha do iceberg, e depois ferve seu sangue, sua natureza, e aí a paixão, que é o iceberg, te toma conta. Quando você vê, você não dá conta de se livrar daquilo mais. O profeta diz, fique longe. Fique longe. Veja quão distante você possa ficar dele. Aí você diz, pastor, mas eu já estou namorando com ele, já estou namorando com ela. Namoro não é compromisso não, irmão. Namoro não é compromisso não. Termina logo. Você viu que Deus não está naquilo? Termina logo. Antes que você se enrede mais. Veja se é vergonhice daquele rapaz, fique longe dele, e vice-versa. Irmão, nós só vamos para o inferno se nós quisermos, porque ensinamento de ir para o céu nós temos demais. Deus tem nos dado fartura de bons ensinamentos. Veja quão distante você possa ficar dele, do pecado. Você vê que tem segundas intenções ali por detrás. Você sabe, você que tem o Espírito Santo, dá para discernir. Naquela amizade, sabe? Fique longe daquilo. Qualquer coisa que pareça pecaminosa, fique longe dela. Não tenha nada a ver com ela, de modo algum. É o 72. Agora vamos para o 73. Assim, Nimrod, com sua grande mente de mestre, ele tentou conseguir isto. Fazer uma escada para o céu, que quando a coisa arrochasse aqui, ele subia para o céu. Quando arrochasse lá, ele descia para a terra. E por força própria, mecanismo próprio, e não dependeria de Deus. E se você notar, isso sempre tem acontecido desde que o homem foi criado. Se você analisar a genealogia dos filhos de Caim, todos eles se tornaram cientistas, homens poderosos, artesãos de metal, na terra, de madeira e assim por diante. Eles eram o lado inteligente, intelectual, a descendência de Caim. Mas os filhos de Sete eram camponeses, pastores de ovelhas, humildes. Agora isto é hoje. Aqueles que estão dependendo de alguma coisa mecânica feita pelo homem, que possam tocar, dizer, é isto, algo que o homem realizou, ele próprio, então verifica-se que, na maioria das vezes, esse é aquele tipo que está tentando escapar da expiação de sangue de volta ao caminho certo. 75. Agora, mas Nimrod, depois de algum tempo da construção de sua torre,
Deus se sentou nos céus e riu dele. Sabe o que Deus faz de nossas vaidades? Deus faz é rir de nós. Nossas vaidades em pensar que somos melhores do que Deus, podemos criar um caminho paralelo, e esse caminho desafiar a Deus. Deus faz é rir de nós. Deus se sentou no céu e riu dele, riu de Nirode. Ao ele pensar que ele podia criar um meio mecânico que fosse mais esperto do que Deus. E ele quase chegou a terminá-la, sua torre. Quero que note que ele quase conseguiu o que começou a fazer. Mas então, subitamente, Deus simplesmente virou a coisa noutra direção e a coisa ruiu. Tudo que não tem 100% de Deus em nossas vidas vai ruir, vai cair. Virou pó, vira pó. Aquilo que não tem Deus, irmão, vai virar pó mais cedo ou mais tarde. Não queira se misturar com coisas que não tem Deus, não. Gente, está na vista. É como o cigano, já contei essa história aqui 1000 vezes, vou contar 1001. O cigano vendeu um cavalo cego por amigo dele e disse: Ganjão, defeito está na vista. Ganjão, defeito está na vista. E o amigo, pensando que a vista seria o corpo, o rabo, o pé, a perna, e comprou o cavalo mesmo assim. Montou no cavalo, o cavalo saiu dando cabeçada nos paus, nos tocos, nas porteiras. O cavalo era cego. Aí o homem voltou para o cigano e disse: olha, você me vendeu um cavalo cego, vem cá para nós desmanchar o negócio. Cigano disse: ó, Ganjão, cigano não desmancha negócio não, cigano foi honesto contigo, te falei muitas vezes que o defeito estava na vista, e Ganjão não prestou atenção, problema de Ganjão, problema seu, defeito está na vista, namora aí, ó, 2, 3 anos, conhece, defeito está na vista, Ganjão, ainda quer casar ainda? Ganjão não desmancha negócio não. Deus tenha misericórdia de nós, nos dê mais lucidez, para assim darmos passos mais seguros, errar menos. Se nós prestarmos mais atenção no que cremos na Bíblia, na mensagem, estaríamos mais distantes na fé, erraríamos menos. O problema é que o jeitinho brasileiro, de qualquer jeito tá bom, e queremos dar lugar à concupiscência da carne. Mas eu não dou conta de viver sem homem. Então vai casar de qualquer jeito? Eu não dou conta de viver sem mulher. Então vai casar de qualquer jeito? Você não crê que o Deus que te criou, Ele tem e pode preparar um varão cheio do Espírito Santo para você? Tem que dar seus pulos como Nirode. Tem que pegar de qualquer jeito, amarrado lá do mundo. Deus já te mostrou que aquilo está errado, mas você é teimosa, é teimoso. Mas ele é do tabernáculo da fé também, ele é batizado. Nem todos que são do tabernáculo da fé são convertidos, são nascidos de novo. Pastor Joaquim falou uma coisa muito tremenda lá no encontro. Existe uma igreja dentro da igreja. As Virgens Nécia, por exemplo, de acordo com São Mateus 25, onde elas estavam? Não estavam no meio das prudentes? Não estava separada não, estava junto. Onde estão as Virgens Nécias? Aonde estão? É onde eles estavam. São Mateus 25, estava no meio das prudentes, não estava em outro lugar não. É hora de buscarmos com mais seriedade a Deus em primeiro lugar, para errarmos menos. Do mesmo modo que o avental de folha de figueira de Adão
virou pó. Jesus, Deus, quando viu aquilo, destruiu. A torre de Nimrod também virou pó. Todo mecanismo que o homem cria para desafiar a Deus tem fim, vira pó. Esse mundo cheio de construções bonitas vai virar tudo pó. Pedro, 1 Pedro capítulo 3, Pedro disse que está reservado para o fogo, vai virar tudo cinzas. Zacarias, Malaquias capítulo 4, ele amildou os olhos de profeta e disse: eu não vi restar nem raiz nem ramo, somente cinzas vulcânicas. Malaquias 4. Porque o homem pôs a mão, mecanizou essas coisas, invenções. 76, então veio outro que foi o rei Nabucodonosor, e ele ia construir uma cidade. E se você notar, às vezes esses espíritos que entram nos homens, e o dia está chegando, está próximo agora, quando a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, deve ser tão espiritual, porque Jesus disse que os dois espíritos seriam tão parecidos, que se possível for, enganariam os próprios escolhidos. Por isso que a igreja deve ser tão espiritual, ela não pode ser carnal, senão ela será enganada, porque os dois espíritos são muito parecidos. O inimigo é tão astuto. Parágrafo 78. Agora observe-o com Nabucodonosor. Ele edificou uma cidade exatamente do modelo do céu, linda, parecido com a Jerusalém, escrita lá em Apocalipse 21. Ele disse: eu vou fazer daquele jeitinho. Pelo que o rio Eufrates fluía junto ao trono, como no céu, o rio de água da vida passa junto ao trono, jardim suspenso e tudo mais, exatamente como era, porque antes era quando Abraão estava peregrinando, buscando tal cidade. E se você não for de mente espiritual, Satanás o cegará nessas coisas. Veja, algo que parece muito com ela, com a cidade, mas não é ela. Algo que parece muito com a verdade, mas não é verdade, é mentira. Só quem tem mente espiritual discernirá o certo do errado. Se há um dom entre os 9 dons lá de Coríntios 12, Paulo fala dos 9 dons do Espírito Santo. Se há um dom que nós devemos buscar, porque o próprio Paulo disse: buscai os melhores dons, é o dom do discernimento de espírito hoje. Não é dom de cura, de milagres, tudo bem, isso acompanha a noiva, os sinais seguem os que creem. Mas se há um dom que devemos ajoelhar e buscar, é o dom de discernimento de espírito, para você discernir o que está em volta de você. E mesmo discernir o que está em você. O irmão Branham chegou a discernir espírito que estava nele. Ele disse: eu peguei um espírito errado ouvindo um pregador no rádio. Ele discerniu que estava nele, um espírito errado. E muitas vezes nós pegamos o espírito errado e não discernimos, continuamos. Se há um dom que precisamos buscar de Deus hoje, mais do que qualquer outro dom, dom do discernimento de espírito. Começar pelo nosso, qual é o espírito que está me regendo? E depois discernir os outros, porque tem que começar de dentro para fora, não é de fora para dentro não, senão vira hipocrisia. Deus nos ajude. Vamos 79. Agora ele fez esta grande cidade, Nabucodonosor, e então verificamos que também ele fez uma imagem para as pessoas adorarem, e trouxe adoração de imagem entre o povo. Mas em meio a tudo isto apareceu uma escritura sobrenatural na parede, uma língua desconhecida que ninguém podia interpretar, exceto um profeta cheio do Espírito que estava entre eles. E aquele reino virou pó, reino de Nabucodonosor, porque ele estava desafiando a Deus, criando uma cidade
dizendo que aquela era a cidade de Deus. Um irmão chegou para o irmão Brana e disse: irmão Brana, quando o arrebatamento acontecer, todos nós devemos vir morar aqui em Jeffersonville? Aqui é o lugar? O irmão Brana disse: não, devemos reunir em algum lugar geograficamente para o rapto. Ele disse: devemos reunir na palavra. Aqui é o lugar. Não é na Babilônia de Nabucodonosor, não é lá na igreja do pastor maior ou menor, mais renomado do país, ou da nação, ou do mundo. O irmão Brana é profeta. Ele disse: não é aqui em Jeffersonville e nem em outro lugar, é em Cristo. O irmão Brana nunca admitiu idolatria. O irmão Brana, como profeta, ele seria um falso profeta. As pessoas querem forçar ele a ser falso profeta, forçar ele a falar coisa que ele não falou, apoiar coisa que ele não apoiou. As pessoas, através de suas interpretações, querem forçar o irmão Brana a apoiar coisas que ele não apoiou, falar coisas que ele não falou. Mas ele disse para nós na mensagem, perguntas e respostas sobre os selos, ali no início, ele disse: não fale nada que eu não falei, fique somente com o que está nas fitas. E sobre o rapto, sobre a preparação para o rapto, sobre a reunião para o arrebatamento, ele diz: sim, temos que reunir em um lugar, sim, e este lugar é em Cristo, é na palavra. Por isso que estamos aí de volta à palavra original. Você não tem que idolatrar lugar nenhum. Idolatrar lugar nenhum. Se você puder ir um dia em Jerusalém, amém. Você foi lá, viu a tumba onde foi sepultado Jesus. Se puder ir um dia nos Estados Unidos, ver a voz de Deus, onde o irmão Brana pregou, o púlpito, o escritorinho onde ele orava, o anjo vinha falar com ele, está lá. Amém, bonito. Mas se você nunca for lá, não tiver dinheiro para ir lá, mas se você estiver na palavra, você será arrebatado do mesmo jeitinho. Porque o lugar de reunião é na palavra. É em Cristo. O único lugar provido por Deus para adoração é a palavra. Fora disto, é tudo suposição humana e vai virar pó, como todas as suposições que os homens criaram viraram pó. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos prosseguir hoje à noite, vamos? É uma mensagem evangelística muito boa para nós. Hoje à noite nós prosseguimos porque o relógio já mandou parar. O relógio mandou parar. Nós paramos em qual parágrafo? 79. Nós vamos prosseguir no 80 hoje à noite. Traga essa mensagem. Traga essa mensagem para nós prosseguir hoje à noite. Amém? Não descanse, não dê sono para suas pálpebras enquanto você não te encontrar em Cristo. Não descanse enquanto você não te encontrar cheio do Espírito Santo. Este é o único lugar de segurança para um ser mortal como eu, como você. É em Cristo. Fora disto, é tudo invenção humana e vai tornar pó. Você tendo o batismo do Espírito Santo, minha irmã, escute-me aqui, irmão ou irmã, você terá força para purgar seus erros. Você terá força para assumir seus erros. Dizer: eu estou colhendo o que eu plantei e a purgação nossa é aqui. Nós não temos purgatório quando morrer, como ensina a Igreja Católica. Purgatório do crente é aqui. Senhor, me dê humildade para purgar sozinho, sem acusar o fulano, o Beltrano, dizendo que é o sem vergonha, é o desgraçado, o ciclano que é culpado de eu estar passando por isso. Não, 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 não.
Eu aceitei. Quando não quer, dois não briga. Quanto mais do batismo com o Espírito Santo de Deus nós possuirmos dentro de nossas almas, nós teremos lucidez até para sofrer o dano, assumir o dano de nossos erros, purgar nossos erros, sem acusar A ou B. Você vai ter lucidez para dizer: eu estou passando isso por culpa daquela decisão errada que eu tomei lá naquele dia, naquela hora. Então, Deus, me ajude a purgar isso, me dê força para passar por isto com grandeza, não com baixaria, com grandeza de crente, não com baixaria de incrédulo, sem acusar ninguém, mas ter grandeza. Ser cristão, irmãos, é sinônimo de ter grandeza. Isto é coisa admirável na vida cristã, ter grandeza, para dizer: eu estou purgando o que eu plantei. A lei da semeadura é opcional, mas a lei da colheita é obrigatória. Oxalá tenhamos humildade, como tivemos coragem para semear o mal, oxalá tenhamos humildade para ceifar o que plantamos, porque a lei da colheita é obrigatória. Você planta um grão de arroz, espere, você vai colher uma toceira cheia de cacho de arroz. Sempre a colheita é mais do que a planta. Eu fui plantador, ajudei meu pai até 12 anos de idade na roça. Lá eles falam assim: aquele pezinho de arroz prefia, eles dizem prefia, e ali nasce muitos pés, e cada pé dá um cacho, e cada cacho produz muitos grãos. Você planta um grão, colhe 1 litro cheio. Mas que Deus nos dê humildade para a hora da colheita de nossos erros, dizer: Senhor, perdoa-me, dá-me grandeza para colher com a cabeça erguida, sem acusar A ou B. Eu sou culpado, porque quando dois não querem, um não briga sozinho. Se aconteceu, foi porque eu permiti. Foi porque eu permiti. Não vou condenar outro por causa de minhas desgraças. Se aconteceu com outro, com outra, é porque eu me liberei a fazer aquilo. Eu deixei Deus de lado naquela hora. Eu deixei o Espírito Santo de lado naquela hora, para fazer aquela loucura que fiz. Agora, Senhor, tenha piedade de mim e me ajude a purgar isso debaixo do sangue de Deus com grandeza, sem reclamar, sem me tornar vítima, porque é fácil tornarmos vítimas. Sou a vítima. O fulano é que não presta, a fulana é que não presta. Eu sou bonzinho. Bonzinho? Se fosse bonzinho, você não tinha se envolvido com aquilo. Se você fosse boazinha, você não tinha envolvido com aquilo. Você tinha tido discernimento e dado um chute na bunda dele e mandado ele para o destino dele. Assim que faz um homem posicionado, uma mulher posicionada com Deus. Mas as nossas rebeliões nos levam a brincar com o pecado, porque o pecado não dói, muitas vezes ele é doce, e por ser doce, nós descuidamos e vamos enredando. Quando vermos, não tem mais jeito. Mas tem sim, enquanto o Cordeiro estiver no trono de intercessão, tem jeito para qualquer torto se endireitar. Joelho no chão, lágrimas no altar, joelho no chão, endireita tudo que tiver torto. Enquanto o Cordeiro estiver no trono de intercessão,
o sangue dele nos lava e purifica. Isaías capítulo 1, verso lá na frente diz assim: ainda que vossos pecados sejam vermelho como escarlata, se tornarão mais branco que a lã. Se nós curvarmos com lágrimas, nós, não é o fulano não. Olha, eu pequei, irmão Júnior que tem que orar por mim? Não, foi eu que pequei. É eu que tenho que ir para o altar com lágrimas. Mamãe, ore por mim. Não, o Billy Paul, você conhece o testemunho do Billy Paul? Quando ele pecou, estava a morte lá no hospital, e o irmão Brana chegou, Deus mandou ele ir lá. Ele, quando viu o pai dele, disse: papai, ore por mim. O irmão Brana disse na hora: não foi eu que pequei não, Billy, foi você. Deus não recebe minha oração, recebe a sua. É você que pecou, começa a orar. E aí o Billy Paul destampou a chorar e orar e orar. E aí o pai dele teve pena dele e começou a orar também. Quando eles terminaram de orar, o médico fez novamente o exame, era apendicite que ia matá-lo. Não viu nem rastro mais de apendicite no Billy Paul, porque ele tinha consertado sua vida com Deus. Mas depois que ele orou, que nós então viremos aqueles irmãos 6 horas. 6 horas? Ô irmão, 6 horas. 6 horas por mim? Irmão, 6 horas. 6 horas por mim? Não, gente. É você. Deus quer ouvir, é a sua oração arrependida. É suas lágrimas, é que conserta seus caminhos tortuosos. É as minhas lágrimas. Não é de terceiro, não. Vamos ficar de pé. Ó Jesus, nós precisamos de Ti. À noite nós prosseguiremos, tá? Vem à noite. Deus abençoe. Vamos agradecer a Deus. Nós precisamos de ensinamento, gente. Precisamos mais de ouvir essas coisas do que mesmo comer comidas naturais para o nosso físico. Porque nosso espírito, estando nutrido espiritualmente, nós pecaremos menos, erraremos menos, acertaremos mais. Que adianta barriga cheia e espírito vazio, alma vazia. Bom, Ronan, faz a oração aqui, vamos agradecer a Deus. Cada um ora nesse instante, agradeça. Meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pelo alimento, Deus, para o nosso espírito, para a nossa alma, meu Pai, nesta manhã. E que possamos, ó Deus, uma vez que erramos, uma vez que tomamos decisões erradas, precipitadas, que possamos ter humildade, ó Pai, para sofrer o dano, meu Pai. Deus poderoso, que não venhamos ficar culpando a ninguém pelos nossos fracassos. Mas, ó Deus, aquele que se humilha, o Senhor se compadece dele e dá a força para cada um, ó Pai, dá a volta por cima. Meu Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor ainda falar conosco. Te agradecemos pela cura do nosso corpo e da nossa alma. Te agradecemos pelo ânimo que o Senhor tem nos dado. Aleluia. E que possamos, ó Deus, cuidar da nossa alma, porque isso é o que importa. No nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Pai, por mais um dia na Tua presença. Amém. Seja sócio de Deus e seja feliz. Irmão Eliese, canta com a sua irmã esse hino. Sou sócio de Deus e por isso sou feliz. Seja sócio de Deus. Moody, você lembra do grande evangelista Moody, nos anos 1700, 1800? Ele tinha uma tese. A tese dele era esta: se Deus é nosso sócio, pensemos em altos negócios. Aleluia! Pense em altos negócios. Coloque Deus como sócio de sua vida em todos os ângulos. E aí então pense em altos negócios. Eu sou sócio de Deus, você é sócia de Deus. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Volte para casa abençoados. E à tarde, 4h30, venha companheirismo. Nós vamos ter um companheirismo maravilhoso hoje, 4h30, viu? Companheirismo hoje vai ser maravilhosíssimo. Não percam, 4h30 da tarde.
E à noite vamos continuar o estudo dessa mensagem. Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé, Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. O meu sócio deu tudo e eu quase nada. Ele deu sua vida e eu minha alma angustiada. Ele deu-me o conforto do Espírito Santo. O meu sócio foi morto, mas ressuscitou, enxugou o meu pranto. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Ele deu-me o perdão e eu quebrantado dei o meu coração e com satisfação fui justificado. Veio a minha fraqueza, o meu sócio a saúde. Dei o temperamento e no mesmo momento me deu a virtude. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu.